Olá, gente peregrina. Olá, gente membrezina. O necromante lê como ler livros. O guia clássico para a leitura inteligente. Mortimer J. Adler e Charles Van Doren. Bem, eu li esse livro na antiga versão da editora Agir. E agora a editora Guanabara republicou. Vou ler o capítulo 8, que faz parte da seção de leitura analítica, com o sugestivo título Chegando a um acordo com o autor. Autor. Quem lê papel, quem lê celulose, quem lê tela, está praticamente modelando signos. Quem quer entender o que uma pessoa escreveu precisa chegar a um acordo com o autor. O primeiro estágio da leitura analítica cumpriu-se quando você aplicou as 4 regras listadas no fim do capítulo anterior, as quais juntas permitem que expresse o assunto do livro e esboce sua estrutura. Agora está pronto para prosseguir ao próximo estágio, o qual também se compõe de 4 regras de leitura. A primeira delas denominamos, a título de brevidade, chegar a um acordo. Chegar a um acordo é, em geral, a última etapa de uma negociação comercial. Só falta assinar da linha 1x. No entanto, na leitura analítica de um livro, chegar a um acordo é o primeiro passo depois do esboço. Se o leitor não chegar a um acordo com o autor, a transmissão de conhecimento de um para o outro não ocorrerá, pois um acordo é o elemento fundamental do conhecimento transmissível. Chegar a um acordo significa você entender o que a pessoa diz. Ela usa uma palavra com sentido e você reconhece e usa o sentido que ela está dando para a palavra. Isso é ler. Se você não fizer assim, não vai entender nada, nunca. Conheço um monte de gente que não entende. Palavras versus termos. Um termo não é uma palavra. Pelo menos não apenas uma palavra. Se termo e palavra fossem a mesma coisa, jamais poderíamos concordar acerca dos termos de um contrato. Mas uma palavra pode ter muitas acepções, especialmente as palavras importantes. Se o autor usa uma palavra em um sentido e o leitor a lê em outro, as palavras passaram entre os dois, mas um acordo não chegou a ser firmado. Um não entendeu o que o outro está dizendo. Quando há ambiguidade não resolvida na comunicação, não há comunicação. Ou, na melhor das hipóteses, a comunicação permanece incompleta. Basta pensarmos na palavra comunicação por um instante. Sua raiz está relacionada com a palavra comum. Falamos de comunidade como grupo de pessoas que têm algo em comum. A comunicação é um esforço por parte de uma pessoa em compartilhar algo com outra pessoa, ou com animais ou máquinas. Seu conhecimento, suas decisões, seus sentimentos. Ela somente será bem-sucedida se surgir algo em comum, tal como uma informação ou um conhecimento que as duas partes compartilhem. Quando há ambiguidade na comunicação de conhecimento, tudo o que há em comum são as palavras, que uma pessoa fala ou escreve e a outra ouve ou lê. Se a ambiguidade persistir, não haverá significado em comum entre o escritor e o leitor. É o que ocorre invariavelmente, quase que com nenhuma exceção, quando o leitor cristão lê Gênesis 1. Não entende nada do que o autor disse. Ele se apropria das palavras escritas, Deus, céu, terra, e dá a essas palavras sentido que ele, leitor, aprendeu na religião e nunca o sentido do escritor. É uma confusão dos infernos.
que na igreja ainda é coroada com a declaração de que o que se fala é inspirado pelo Espírito Santo. É um circo dos horrores o uso da Bíblia na igreja. Um termo pode ser definido como uma palavra sem ambiguidade. Não é uma definição muito precisa, pois, estritamente falando, não existem palavras inambíguas. Teria sido melhor se disséssemos que um termo é uma palavra usada de maneira não ambígua. Eu já disse aqui na tenda do necromante que o sentido que as palavras têm na Bíblia é o sentido que a elas deu o escritor. O sentido do uso que o escritor fez dela, não o que está no dicionário. O dicionário é uma feira de sentidos que pode ter recolhido, dentre esses sentidos ali presentes, exatamente o sentido de uso que o escritor deu àquela palavra. Às vezes, não. O dicionário está cheio de palavras, quase todas são ambíguas, no sentido de que quase todas têm vários sentidos. Mas uma palavra que tenha vários sentidos só pode ser utilizada com um sentido de cada vez. Isso é tão óbvio, né? Quando o escritor e leitor usam em determinado período uma palavra com o mesmo sentido, então, durante esse período, eles terão entrado em acordo sobre os termos de contrato. Você nunca encontrará termos em dicionários, embora os materiais para produzi-los estejam todos ali. Os termos só ocorrem durante o processo de comunicação. Eles ocorrem quando o escritor tenta evitar ambiguidade e o leitor o ajuda, buscando seguir o uso que o autor deu às palavras. Vejam, o leitor tem que ser ativo. Ele não pode ser um receptáculo passivo que recebe as palavras do escritor e as palavras, então, dizem o que elas significam. Não, é um trabalho ativo, de investigação, de pôr-se na posição adequada para poder compreender o sentido da palavra que está sendo usada. É um trabalho de esforço, de inteligência, um trabalho cognitivo, que é cansativo. E se não for cansativo, você não está lendo, criatura. Há, evidentemente, diversos graus de sucesso nessa empreitada, e entrar em acordo é o ideal ao qual o escritor e leitor devem almejar, dado que essa é uma das realizações principais da arte de escrever e ler. Podemos definir os termos como uso experiente das palavras em prol da comunicação de conhecimento. A esta altura, deve estar claro que falamos aqui exclusivamente de autores e obras expositivas. A poesia e a ficção não se preocupam tanto em usar as palavras de maneira não ambígua quanto as obras expositivas, obras que transmitem conhecimento no sentido amplo da palavra, o que temos empregado até aqui. Poderíamos até mesmo dizer que a melhor poesia é aquela que apresenta as ambiguidades mais ricas e que o melhor poeta é aquele que é, por vezes, intencionalmente ambíguo em seus textos. Trata-se de um insight importante sobre poesia, o qual examinaremos detidamente mais tarde. Obviamente, essa é uma das principais diferenças entre o campo da poesia e o das obras expositivas ou científicas na arte literária. Estamos prontos para declarar a quinta regra de leitura de uma obra expositiva. De maneira geral, é esta: você deve localizar as palavras importantes do livro e descobrir como o autor as utiliza. Você leu a sua Bíblia inteira, a sua vida inteira, a Bíblia, e leu a palavra terra, Eretz, errada todas as vezes. Você leu a Bíblia inteira, a sua vida toda, e leu errada a palavra céus a sua vida inteira. Todas as vezes que você leu a palavra terra na Bíblia, imaginou o planeta. E todas as vezes que você leu a palavra céu na Bíblia, imaginou o céu, o espaço, o universo, você leu errado. Todas as vezes. Você, os exegetas, os teólogos, os pastores, todo mundo leu errado. Por quê? Porque pegou a palavra, mas não o sentido dela. Pegou a palavra e deu à palavra o sentido que você quis dar. Leu errado. Regra 5. Encontre as palavras importantes e, por meio delas, entre em acordo com o autor.
Note que a regra tem duas partes. A primeira parte significa localizar as palavras importantes, isto é, palavras que se destacam qualitativamente. A segunda consiste em determinar o sentido dessas palavras conforme são usadas com precisão. Eis aí, portanto, a primeira regra do segundo estágio da leitura analítica, cujo objetivo não é delinear a estrutura do livro, mas interpretar seu conteúdo ou mensagem. As demais regras desse estágio, a serem discutidas no próximo capítulo, são semelhantes a esta em um aspecto importante. Elas também exigem que você dê dois passos. Um diz respeito à linguagem em si, enquanto o outro passo supera a linguagem e vai até o pensamento que está por trás dessa linguagem, ao pensamento do autor. Esqueça essas tonterias que abundam pela literatura bíblica brasileira, matando o autor. Não dê ouvidos para essa gente. Você nunca vai aprender a ler se for atrás dessa gente confusa que matou o autor. Elas também exigem que você dê dois passos. Um diz respeito à linguagem em si, enquanto o outro passo supera a linguagem e vai até o pensamento que está por trás dessa linguagem. Por isso, a tenda do necromante. Por isso, fazer os mortos falar. Por isso, fazer os mortos da Bíblia falarem. Nós ouviremos a voz dos mortos e alcançaremos o seu pensamento. Se a linguagem fosse um meio puro e perfeito, esses passos não seriam necessários. Se toda palavra tivesse um e apenas um sentido, então as palavras nunca seriam usadas de maneira ambígua. E, em suma, toda palavra fosse um termo ideal, a linguagem seria um meio diáfano, transparente, inequívoco. O leitor seria capaz de enxergar o conteúdo da mente do autor de maneira direta. Enxergar o conteúdo da mente do autor. Quanta besteira dita no meio bíblico. Quanta pseudo-orientação hermenêutica. Quanta confusão. Pandemônio. E você lê com a simplicidade de quem está dizendo uma obviedade. O leitor seria capaz de enxergar o conteúdo da mente do autor de maneira direta, sem refrações nem turvações, se as palavras não fossem ambíguas. Se fosse assim, o segundo estágio da leitura analítica não seria necessário. A interpretação seria totalmente desnecessária. Interpretar é entender o que o cara disse. Esqueça tudo o que te ensinaram sobre interpretar. Interpretar é entender o que a pessoa diz. E você tem que interpretar porque as palavras são ambíguas. Mas é claro, as coisas nunca são assim. Não haveria utilidade para ela nem para projetos irreais de línguas perfeitas, como o filósofo Leibniz e seus seguidores tentaram criar. Na realidade, se eles tivessem conseguido, não haveria mais poesia. Portanto, a única coisa a fazer quando se quiser transmitir ou receber conhecimento, no caso das obras expositivas, é usar a linguagem da maneira mais inteligente possível. Uma vez que a língua é um meio imperfeito para transmitir conhecimento, ela também funciona como obstáculo para a comunicação. As regras de leitura interpretativa servem justamente para superar esse obstáculo. O mínimo que podemos esperar do escritor é que ele se esforce ao máximo para superar a barreira que a língua inevitavelmente representa, mas jamais devemos esperar que o autor faça tudo sozinho. Precisamos encontrá-lo no meio do caminho. Nós, leitores, temos de cavar o túnel a partir do nosso lado, na esperança de encontrar o túnel aberto pelo autor do lado dele, no meio do trajeto. A probabilidade de que as mentes se encontrem por meio da linguagem depende da vontade de leitor e autor trabalharem juntos. Se você não trabalhar, leitor, não adianta eu me esfalfar em gravar vídeos.
Não espere que o entendimento vai cair na sua mente e brotar feito um fungo. Você tem que trabalhar sobre as palavras, tentar se esforçar para entender qual o sentido que o Oswaldo está dando a esta palavra. Se você não fizer isso, eu não sirvo para nada, porque você não vai entender nada. Esforce-se. Saia dessa pasmaceira de leitura troncha que você aprendeu na igreja. Se é que a gente pode chamar aquilo de leitura. Trabalhe conscientemente, ativamente. Coopere com o escritor e com o necromante. Assim como o ensino não beneficia ninguém, a não ser que haja uma atividade recíproca ao ensino, assim também nenhum autor, a despeito de sua capacidade como escritor, conseguirá fazer-se comunicar sem uma atividade recíproca por parte dos leitores. Se não fosse assim, as habilidades de escrita e leitura jamais conseguiriam reunir mentes, não importa se foi feito muito ou pouco esforço para isso. Assim como duas pessoas que abrissem um túnel em lados opostos de uma determinada montanha jamais se encontrarão se não entrarem em acordo sobre os princípios de engenharia que irão seguir. Conforme comentamos anteriormente, cada regra de leitura interpretativa possui 2 passos. Se fôssemos mais técnicos, diríamos que tais regras possuem um aspecto gramatical e um aspecto lógico. O aspecto gramatical lida com as palavras. O passo lógico lida com os sentidos, ou mais precisamente, com os termos. O passo lógico lida com os sentidos, ou mais precisamente, com os termos. Ambos os passos são necessários para haver comunicação. Se a linguagem for usada, mas não houver pensamento, então nada terá sido comunicado. E pensamentos ou conhecimentos não podem ser transmitidos sem linguagem. A gramática e a lógica são artes que se ocupam da linguagem em relação ao pensamento e do pensamento em relação à linguagem. É por isso que as habilidades de leitura e escrita são adquiridas por meio dessas artes. Essa questão de linguagem e pensamento, especialmente a distinção entre palavras e termos, é tão importante que vamos até correr o risco de parecer repetitivos. A questão é que uma palavra pode ser o veículo para muitos sentidos, ao passo que um sentido pode ser expresso por diferentes e muitas palavras. Vamos ilustrar essa questão de maneira mais esquemática. A palavra leitura foi usada em muitos sentidos ao longo dessa discussão. Tomemos 3 desses sentidos. A palavra leitura quer dizer leitura para entretenimento, leitura para obtenção de informações e leitura para adquirir entendimento. Fico por aqui. Os textos bíblicos devem ser lidos com esta orientação. Nós temos as palavras grafadas, mas nós precisamos do sentido que elas têm. E o sentido que elas têm é o sentido que o autor deu a elas. E como eu descubro esse sentido? Localizando as palavras principais do texto, determinando o sentido que elas recebem na economia narrativa e só na economia narrativa, nunca o sentido que a minha cultura dá para elas. E então eu compreendo a narrativa a partir do sentido que o autor da narrativa deu às palavras da narrativa. A mente do autor, a mente do leitor. Essas duas mentes devem se encontrar. O autor se esforçou para escrever e o leitor se esforça por ler e entender. Não há mágica aí. Há trabalho, há esforço, há dedicação. Ou não há entendimento. Muito bem. Clique no joinha se você gostou do vídeo. Quando você clica no joinha, você está dizendo para o YouTube que adorou o vídeo. Aí o YouTube, esse vídeo é bom, vou recomendá-lo para outras pessoas. Se as pessoas não clicam no joinha, o YouTube dirá, esse vídeo é ruim, vou escondê-lo, para que outras pessoas não se deparem com esta porcaria. Então, clique no joinha se você gostou. Comente, compartilhe. Compartilhar é fundamental, porque você
vai disponibilizar essa informação da qual você teria gostado para mais pessoas. E clique no sininho para todas as notificações. Finalmente, se você de fato ama a Tenda do Necromante, torne-se membro da Tenda do Necromante. É a maior declaração de amor à Tenda do Necromante que você pode fazer, sem demérito de nenhuma outra. Mas, tornando-se membro da Tenda do Necromante, você proporciona condições financeiras para o desenvolvimento, o aperfeiçoamento e a profissionalização da Tenda do Necromante, que ainda funciona em caráter maximamente amador. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.